Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estaremos juntos em mais uma sequência de atividades. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos iniciais, não é mesmo? Então, lavar bem as mãos, mantê-las higienizadas, os seus materiais também. É muito importante que você mantenha sempre eles muito higienizados e organizados. Agora que você está aprendendo em casa, então fique bem atento, sente no local super confortável para que você participe das nossas aulas com muita atenção sempre. E lembre-se, usar a máscara é fundamental, porque cuidando de você, você cuida das outras pessoas também. E os materiais? Já selecionou? Já organizou? Eu tenho certeza que sim, mas vamos lembrar quais são. O caderno, o lápis, a borracha, o apontador. E vamos relembrar aí de uma imagem, essa aí, ó, o caderninho. Quer dizer que aquela atividade você vai fazer o registro. E lembre-se, se você achar que precisa fazer registro de outras informações ao longo da aula, faça, porque o seu caderno é uma consulta de informações. Então, sempre quando tiver dúvida, é ele que você vai recorrer neste momento. Tudo bem? Então, vamos para a primeira anotação do dia? Então, anote lá. Data de hoje, aula 15, língua portuguesa. Registro feito? Então, antes de nós falarmos o que vamos ver na aula de hoje, nas próximas aulas, né? O tema das nossas próximas aulas, vamos relembrar o que nós já vimos lá. Então, lembra que vocês viram com a professora Alessandra, a crônica, a bola, lembram-se? Depois vocês falaram sobre o gênero piada com o professor Rodrigo. E lembre-se que cada um abordou, né, um tema diferente aí, né? E aí, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Bem, para nós descobrirmos qual é o tema da aula de hoje, eu trouxe algumas pistas para vocês. Então, olha ali, nós temos 5 envelopes, eles já estão abertos. Em cada envelope vai surgir uma pista. Então, nós vamos levantar hipóteses sobre qual é o tema das nossas aulas. Então, vamos às pistas? Então, vai pensando aí, enquanto nós vamos falando sobre elas. Olha a primeira pista que abriu lá. Tenho 4 pernas. Bom, tenho 4 pernas pode ser muitas coisas. Pode ser, por exemplo, uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser um animal, um cachorro, um gato, um leão. O que será? É muito vago. Eu tenho certeza que você aí levantou várias hipóteses, né? Então vamos para uma segunda pista? Quem sabe nos ajude mais. Segunda pista. Sou um dos animais mais queridos do mundo. Então não pode ser objeto. Então tem que ser um animal. E pode ser qualquer animal, porque nós temos vários animais queridos que têm 4 pernas. Então vai pensando aí. Vamos para mais uma pista? Olha ali comigo. Tenho excelente faro e boa audição. Ainda assim, né? O nosso leque de opções está amplo. Então vamos pensar. O que será que tem 4 pernas, tem bom faro e audição e é um dos mais queridos do mundo? Pode ser muitos, né? Então vamos ver mais uma dica, quem sabe nos ajude agora. Olha lá a próxima. Me refresco colocando a língua para fora da boca. Que animal coloca a língua para fora da boca para se refrescar? Ah, já diminuíram as opções, né? Então, vamos para a última dica. Quem sabe na última dica agora fique mais fácil. Olha lá.
vivo em média de 10 a 15 anos. De que animal nós estamos falando? Que tem 4 pernas, é um dos animais mais queridos do mundo, que tem excelente faro e boa audição, que se refresca colocando a língua para fora da boca e vive em média de 10 a 15 anos. E a pergunta que eu faço a vocês é: quem sou eu? Ficou fácil, né? É um animalzinho doméstico. E ele é, olha aí, o cão, conhecido mais pra gente como cachorro. Vamos ver se as nossas dicas, as nossas pistas confirmam mesmo se é o cão? Vamos lá? Olha lá, tem 4 pernas? O cãozinho aí tem 4 pernas? Tem 4 pernas. O cãozinho aí é um dos animais mais queridos do mundo? Sim, é um dos mais queridos do mundo. A maioria das pessoas gostam dos cachorros. Também poderia ser um gato? Poderia. Poderia ser outro? Poderia. Né? Mas a gente está pensando nas opções que nós temos a partir dessas pistas, né? Como que as pessoas reconhecem esse animal. Olha a próxima. Tem excelente faro e boa audição? Sim, dizem que os cachorros enxergam e ouvem muito bem a uma distância muito grande. Não é mesmo? Quem tem cachorro em casa sabe que é assim, né? Às vezes ele tá esperto, olhando alguma coisa, e você fica pensando o que será, né, que está acontecendo. E a última, me refresca colocando a língua para fora da boca. Sim, ele se refresca colocando a língua para fora da boca. É uma forma, né, de ele manter a temperatura, principalmente essa raça que está aí. Esse aí é o meu cachorro. Lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que eu gostava muito de cachorro? Então, esse aí é o meu cachorro. E a última dica agora, né? Diz que ele vive em média de 10 a 15 anos. Realmente, ele vive 10 a 15 anos. Pode viver mais, como pode viver um pouco menos. O meu, por exemplo, já tem 12 anos. Já é um pouquinho velhinho, já é idoso, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Agora que a gente já descobriu qual é o tema das nossas aulas, então vamos ver qual é o texto que nós vamos ler. A leitura é Cão, Cão, Cão. Esse texto aí, ele foi publicado na revista Pif Paf em 1964, mas é um texto mais atual do que nunca, porque ele fala de alguns temas, né, do nosso cotidiano, que nós vamos descobrir durante a leitura. Essa revista foi criada no 1964. Um dos autores dela, né, que publicava nela, era o Milor Fernandes, que é o autor deste texto. E essa revista foi criada por um viés humorístico. Então, nós vamos encontrar nela, né, muito humor. Ele retrata também os costumes das pessoas, né, até mesmo questões políticas. Mas nós vamos olhar esse texto porque esse texto vai tratar de algo que a gente conhece muito, que às vezes acontece no nosso cotidiano. Então vamos à leitura? Durante essa leitura, nós vamos ter algumas perguntinhas, que são as hipóteses que nós vamos levantando ao longo da leitura. Porque é assim que a gente faz. Quando nós estamos lendo um texto, o que acontece com a leitura? A gente vai lendo e já pensando no que vai acontecer ali na frente, né? Levantando hipóteses. Então é isso que nós vamos fazer. Conforme nós vamos lendo esse texto, nós vamos ter perguntas para nós ir pensando, né, sobre o que vem à frente, o que será que vai acontecer lá na frente, aguçando a nossa curiosidade. Vamos à leitura? Cão, cão, cão. Milor Fernandes. Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou que ele viesse acompanhado por um cão. Cão não muito grande, mas bastante forte, de raça indefinível, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta e cumprimentou o amigo, com toda a efusão. Olha a perguntinha para você pensar aí. Por que a chegada do amigo com o cão causou estranheza? Um tempinho para você pensar. Levantou a sua hipótese? Então vamos continuar o texto para ver se ela vai se confirmar. Quanto tempo? Quanto tempo?
O cão aproveitou a saudação, se embarafustou casa dentro e logo um barulho da cozinha demonstrava que ele tinha virado alguma coisa. O que será que o cão tinha virado na cozinha? Vamos continuar a leitura? O dono da casa encompridou um pouco as orelhas. O amigo visitante fez um ar de que as coisas não eram com ele. Ora, veja você, a última vez que nos vimos foi em... E você, casou também? O cão passou pela sala, entrou no quarto e novo barulho. Desta vez de coisa definitivamente quebrada. E agora? O que será que o cão quebrou no quarto, hein? Vamos continuar? Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. Quem morreu definitivamente foi o... Você se lembra dele? Lembro, ora, era o que mais... O cão saltou sobre o móvel, derrubou um abajur, logo trepou as patas sujas no sofá e deixou a marca digital de sua animalidade. Por que o visitante estava indiferente com as estripulias do cão? Vamos continuar? Os dois amigos tensos agora fingiram não tomar conhecimento do dog. Mas, por fim, o visitante se foi. Se despediu efusivamente como chegar. E se foi. Se foi. Já ia saindo quando o dono da casa perguntou: "Não vai levar o seu cão?" Aí eu pergunto para você, o que você acha que o amigo respondeu? Vamos descobrir como termina essa história? Eu tenho certeza que você levantou várias hipóteses. Algumas delas você confirmou aí durante a leitura. Outras, nem tanto. Por quê? Porque essas vão ficar em cargo da sua criatividade, para você ir preenchendo esses espaços que faltaram aí. Então vamos ver como termina? Acompanhem comigo. Cão, cão, cão. Ah, cão. Ó. Agora estou percebendo. Não é meu... Não. Quando eu entrei, ele entrou comigo, naturalmente. Eu pensei que fosse seu. Não é seu? Não. E aí? Você estava esperando por isso? Tenho certeza que você imaginou muitas hipóteses aí na sua cabeça, não é mesmo? Então, o que nós percebemos? Que o cão não era nem de um e nem de outro. De quem será o cão? Não é mesmo? Aí nós vimos que ao longo da história nós fomos levantando hipóteses, né? Por que causou estranheza ele chegar com o cão? O amigo olhou ele e viu ele chegando com o cão. Por que isso ficou, né, meio estranho ali para ele? O que será que o cão quebrou na cozinha? O que será que quebrou no quarto? Então tudo isso são perguntas que vão ajudando a gente a preencher os espacinhos na nossa cabeça enquanto nós vamos lendo a história. Algumas a gente vai preenchendo, outras nós mesmos podemos ir criando ao longo da nossa leitura. Então, como nós vimos, quem escreveu esse texto foi o Milor Fernandes. Você conhece o Milor Fernandes? Vamos conhecê-lo? Então esse aí é o Milor Fernandes. O Milor Fernandes, ele é jornalista, ele é escritor, ele é poeta, ele é cartunista
Ele é dramaturgo, ele é roteirista e é tradutor. Cartunista é aquele que faz ilustrações. Dramaturgo é aquele que escreve peças de teatro, novelas e tudo mais. Roteirista faz roteiro e tradutor que faz traduções, né, de textos. O que mais que nós vamos falar sobre ele? Que ele é um dos grandes humoristas brasileiros. Então isso me diz que o texto que nós lemos é um texto de humor, né? Que ele retratou uma situação cotidiana ali de um modo um pouco mais engraçado, não é mesmo? E é uma situação que às vezes a gente já passou, não é? Ele produziu mais de 40 títulos, entre peças de teatro ou peças teatrais, contos, poesias, cartoons e fábulas. Tenho certeza que você já leu vários desses gêneros aí, né? De outros autores também. Ele nasceu em 1923 no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele é filho do engenheiro Francisco Fernandes, um imigrante espanhol, e de Maria Viola Fernandes. Uma curiosidade sobre ele. Ele se chama Milor porque foi um erro lá no tabelião, na época que foram registrar ele, porque o nome dele era para ser Milton, mas na hora de fazer o registro, o tabelião ali se enganou na caligrafia e acabou ficando Milor Fernandes. Interessante, né? E acabou fazendo maior sucesso com esse nome. E o outro nome também poderia fazer sucesso? Com certeza, né? Então, porque ele é um grande escritor que nós temos. Bom, então agora nós lemos o texto, falamos um pouquinho mais sobre o texto, falamos um pouquinho sobre o escritor do texto, o autor do texto, então vamos ampliar as nossas ideias. Ampliando é aquele momento em que nós vamos olhar em detalhes algumas passagens do texto, em especial algumas palavras que não são exatamente do uso comum da gente. Então, nós vamos analisá-las para entendermos melhor um pouquinho algumas passagens do texto. Então, a atividade é: complete os trechos com a palavra que se encaixa no contexto do texto. Para isso, nós vamos utilizar o dicionário. Vocês vão ver que ao longo das atividades, nós usamos vários dicionários, online e também o dicionário físico, que é esse que eu tenho aqui. Certo? Por quê? Porque nós temos várias opções. Vocês já viram isso, né? Já estudaram que nós temos uma ampla variedade de dicionários. Alguns trazem um pouco mais de palavras, outros um pouco menos, e temos a versão online. Ok? Então, nós vamos analisar alguns trechos usando diferentes dicionários. Tudo bem? Vamos para o primeiro? Então, leia aí comigo, acompanhe a leitura junto. Primeiro trecho. Abriu a porta e cumprimentou o amigo com toda a efusão. Quanto tempo? Quanto tempo? Vocês viram que aí eu tenho a palavra efusão. Então, vamos ver o que diz o dicionário Aulete Digital. Então, efusão, segundo esse dicionário, é ação ou resultado de fundir-se. Escoamento de um líquido ou gás para uma cavidade ou para tecidos do corpo. Derramamento. Expressão espontânea de sentimentos como afeto, alegria, etc. ou expansão. Então, pensando no contexto, porque veja, nós temos vários significados, mas no contexto desse trecho, nós podemos considerar que efusão é uma expansão espontânea de sentimentos como afeto, alegria, expansão. Então, pensando nisso agora, você vai me dizer aí a palavra efusão. Eu posso trocá-la sem alterar o sentido pela palavra alegria ou surpresa. Então, você pense aí, anota a palavra efusão no seu caderno e qual palavrinha nós podemos trocá-la. Eu dou um tempinho para você pensar.
E pensou? Então, refletindo lá o significado no dicionário, abriu a porta e cumprimentou o amigo com toda a efusão. Cumprimentou o amigo com toda a surpresa, foi o sentimento de surpresa. Lembre-se lá, ele olhou e falou, nossa, quanto tempo, quanto tempo. Ele estava esperando a visita do amigo? Deu ali para perceber que não muito, né? Que foi uma surpresa aquela visita. Vamos mais um trecho? Olha lá. O cão aproveitou a saudação, se embarafustou casa dentro e logo um barulho da cozinha demonstrava que ele tinha virado alguma coisa. Então agora a gente está com outro dicionário online também. Só que nesse dicionário a gente não achou embarafustou, achou barafustar. Então a palavra embarafustou, ela vem a partir da palavra barafustar, certo? Embarafustar é um verbo que você já estudou também, tá? Então ele tá na forma infinitiva, que foi criado, vamos pensar assim, a forma original dele. Tudo bem? E aí, o embarafustou é quando ele foi flexionado, ele foi modificado para fazer essa concordância na frase. Então, vamos ver o que esse dicionário nos traz a respeito do significado de embarafustou ou barafustar. Barafustar. Entrar violenta ou precipitadamente. Realizar um ato de protesto. Mover-se descontroladamente com as pernas ou braços. Então, pensando no contexto em que o cachorro entrou, é a primeira lá. Entrar violenta ou precipitadamente. Então, pensando nisso, agora você vai me dizer. Embarafustou, nesse trecho, significa enveredou ou moveu? Vamos ver então qual das duas palavras é pertinente a esse contexto. O cão aproveitou a saudação, se embarafustou casa dentro. O cão aproveitou a saudação, se enveredou casa dentro. Enveredou quer dizer que entrou com tudo, né? Casa dentro e logo um barulho da cozinha demonstrava que ele tinha virado alguma coisa. O que será que ele virou? Vamos ver o próximo trecho? Olha lá. Acompanhem comigo a leitura. O dono da casa encompridou um pouco as orelhas. O amigo visitante fez um ar de que as coisas não eram com ele. Ora, veja você, a última vez que nos vimos foi em... Nesse trecho agora nós temos a palavra encompridou. Então vamos ver o que diz o dicionário sobre a palavra encompridou. Vocês perceberam aqui que ele também está já flexionado o verbo, né? O verbo ele já está modificado ali para fazer a concordância na frase. Olha por quê. Nesse dicionário ele trouxe a palavra encompridou já flexionado. Então ele diz lá, encompridou vem do verbo encompridar. O mesmo que esticou, alongou, distendeu. Então vejam que aqui ele já trouxe a forma flexionada do verbo. Mas embaixo ele traz o verbo no seu formato no infinitivo, ou seja, no seu formato original, sem a concordância. Olha lá. Significado de encompridar. Alongar, aumentar o comprimento. Dilatar, prolongar. Fazer durar. Então, pensando no significado que a gente já leu, só pode ser alongar, aumentar o comprimento. Então, agora você vai fazer a mesma coisa. Vai pensar aí no trecho, na palavra encompridou e vai me dizer, nesse contexto, encompridou significa esticou ou dilatou?
Tranquilo aí? Então vamos agora ver o que significa encompridou. Então, o dono da casa encompridou um pouco as orelhas. O dono da casa, olha lá, esticou. É como se ele estivesse fazendo assim, né? Ou fazendo assim, né? Para ver o que estava acontecendo ali. Tudo bem? Vamos analisar agora o próximo trecho? Então, agora o próximo trecho é: mas, por fim, o visitante se foi. Se despediu efusivamente, como chegara, e se foi, se foi, se foi. Então, a palavra que nós vamos analisar agora é efusivamente. De novo, nós não vamos encontrar a palavra efusivamente no dicionário. Nós vamos encontrar, olha lá, a palavra efusivo, porque efusivamente é uma palavra que vem da palavra efusivo. Então, olhando lá, o significado efusivo ou efusiva é que sente ou que manifesta efusão. Então, vamos ver o que significa efusão. Olha lá, efusão. Derramamento de um líquido ou saída de um gás. Manifestação de felicidade ou de afeto de maneira espontânea, intensa e sincera. Opa, então nós já sabíamos desse significado porque nós já tínhamos lido, lembram-se? Lá no começo lá. Então vocês estão vendo que a palavra efusivamente vem de efusivo e nós vamos olhar no dicionário só para nós confirmarmos isso. Tudo bem? Então agora é com você. Então você vai me dizer efusivamente agora na hora que ele está indo embora. Significa espontaneamente ou fervoroso? Vamos corrigir? Mas, por fim, o visitante se foi, se despediu efusivamente como chegara. Então, se despediu efusivamente como chegara quer dizer que ele se despediu espontaneamente, né? Porque vocês perceberam lá que ele do nada levantou e já estava indo embora. Não teve um motivo, uma razão, nada. Ok? Então, para nós encerrarmos essa primeira parte da aula, eu tenho uma atividade bem bacana para você. Olha aí. Represente por meio de desenho a cena do encontro efusivo dos amigos. Então, esse encontro, esse efusivo apareceu de duas maneiras. Lá no começo, que a gente viu que foi uma surpresa, e lá no final, que quando foi que ele levantou espontaneamente e foi saindo, foi indo embora, sem nenhum motivo aparente. Então, você vai escolher uma das duas aí para fazer a ilustração. Eu vou dar um tempinho para você, né, recomeçar a fazer o seu rascunho e aí você vai terminar depois, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para você pensar aí se você vai querer a primeira parte, quando ele chega, ou a parte que ele está indo embora.
Já pensou? Então depois você só organiza aí o seu desenho, né? Finaliza ele pensando em qual das partes você, né, que você pensou aí para você terminar esse registro. Tudo bem? Bom, agora que a gente já viu cada palavrinha, né, aquelas palavrinhas um pouco mais difíceis que a gente precisava do auxílio do dicionário para nos ajudar a entender melhor o texto, então agora vamos pro de olho no texto, que é aquele momento em que nós vamos fazer a compreensão do texto. Então vamos lá? Então nós vamos fazer algumas atividades de compreensão. Então nós vamos ler juntos as questões, eu dou um tempinho para você pensar e fazer o seu registro, e aí nós vamos conversando sobre essas questões. Vamos lá? Então a primeira questão é: qual é o assunto principal do texto? Cão, 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 de Milor Fernandes. A visita de um homem a um amigo que não via há muito tempo, ou as estripulias do cão que entrou na casa enquanto os dois amigos se cumprimentavam? Refletiu? Então qual é o assunto principal do texto? Isso, a visita de um homem a um amigo que não via há muito tempo. E isso é do que se trata o texto, né? Sobre o que ele está falando. Vamos para a próxima? Olha lá, então acompanhe comigo a leitura. O dono da casa estranhou que o amigo viesse acompanhado por um cão. Por quê? Porque não via há muito tempo esse amigo ou porque não se leva cães para fazer visitas? Pense aí, né, nesse estranhamento que aconteceu. E mais ainda, pensa o que você faria se você estivesse no lugar do dono da casa. Pensou? Então, qual o dono da casa estranhou? Então, qual foi o estranhamento? Isso, que não via há muito tempo, né? O amigo lá que veio visitar. Vamos pensar na próxima questão? Olha lá. Os dois amigos sentiram-se incomodados com o cão, mas nenhum deles reclamou. Qual das alternativas explica por que isso aconteceu? Os dois amigos gostavam muito de cães ou os dois amigos não tinham grande intimidade devido ao tempo de afastamento? Ou seja, eles ficaram muito tempo afastados e aí eles não tinham grande intimidade. Então pense aí. E lembrando, vocês estão vendo que sempre tem algumas expressões ou palavras que são sublinhadas. Então é só isso que você precisa registrar, o que está sublinhado e a resposta correta, tá bom?
Então, qual que é a resposta? Os dois amigos sentiram-se incomodados com o cão, mas nenhum deles reclamou. Então, qual é a opção que nos permite, né, explicar? Isso mesmo, a segunda, olha lá. Os dois amigos não tinham grande intimidade devido ao tempo de afastamento. Então, essa falta de intimidade entre eles gerou esse conflito do cão aí, né? Essas estripulias do cãozinho lá. Vamos para mais uma? A próxima tá bem tranquila. Olha lá. Qual expressão que aparece no texto permite caracterizar o cão como vira-latas? Ele é conhecido popularmente como vira-latas. Mas qual que é a expressão que apareceu no texto para identificar esse vira-latas? Uma raça saltitante ou uma raça indefinível? Vira-latas é conhecido por nós como raça indefinida. Então, pensando assim, raça indefinida é o quê? Raça indefinível, como aparece ali. Tudo bem? Bom, em que trecho isso apareceu? Vamos ler? Cão não muito grande, mas bastante forte, de raça indefinível, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Foi lá no começo do texto que isso apareceu. Agora, vamos relembrar o final do texto que a gente leu? Olha lá. Cão, cão, cão. Ah, cão. Agora estou percebendo. Não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou comigo, naturalmente. Eu pensei que fosse seu. Não é seu, não? Afinal, de quem é o cão? Tenho certeza que, assim como eu, você também ficou super curioso para saber. Então agora você vai pensar sobre isso. Nós sabemos que nossa história teve um desfecho, mas ainda ficou algo no ar ali, né? Parece que ficou faltando algum pedacinho. Então agora é com você. Você vai produzir o desfecho dessa narrativa. O seu desfecho. Vamos lembrar o que é desfecho? Então, desfecho é a conclusão da história. Nós vimos que tem uma conclusão, mas nós queremos colocar a nossa versão, né? O nosso desfecho para essa história, que é como termina essa história. Então, pensando nisso, agora é o momento que você vai ter para ser muito criativo. Então, olha lá, você vai detalhar como será o final dessa história. Em um parágrafo ou dois, algo bem curtinho, porque é só para a gente saber, afinal, de quem é o cão. Para isso, precisamos pensar no que vamos escrever. E sobre o que vamos escrever? Afinal, de quem é o cão? Porque o cão apareceu ali, e não é nem de um e nem de outro, é de quem? Você que vai me contar aí no seu caderno. Então, para isso, para você fazer esse desfecho surpreendente para nós, fique atento à resolução desse conflito, a sequência das ideias apresentadas na narrativa, então você lembra da história, não posso fugir muito daquilo, né? Senão fica sem sentido. Ao parágrafo, que é muito importante, se eu tô fazendo o final da história, então eu tenho que ter a marcação lá do parágrafo, que é aquele recuo, e a pontuação. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para você anotar aí essas questões, para depois você ir pensando, rascunhando no seu texto até chegar à versão final desse desfecho, que eu tenho certeza que vai ser muito criativo.
bem, anotadinho então? Então, eu espero que seu texto, seu final do seu texto seja muito criativo e que seja surpreendente, hein? Porque afinal, de quem é o cão? Ficamos por aqui, tudo de melhor para você, fique em segurança e se cuide sempre. E até a próxima aula.